Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Tinha a característica de ser política também. Só que com o passar dos anos, essa ascensão, na verdade dos séculos, essa ascensão trouxe um problema. Onde há poder, há disputa. E onde há disputa pelo poder, há cisão, a briga, contenda, todo tipo de... Tem um religioso, tem um escritor da Bíblia que já havia dito isso. Onde há poder, há contenda. E esse poder foi sendo acumulado dentro da igreja ao longo dos séculos, e ela passava a ter um poder que as pessoas começaram a olhar e estranhar. A igreja escolhia quem ia ser o rei. Então não ia ser mais um governo onde já não era, vamos dizer assim, democraticamente eleito, era uma monarquia, mas o Papa começava a dizer quem ia ser o rei daquele país. Por quê? Por interesses políticos e religiosos. Só que olha o que vai acontecendo. Vai acontecendo uma transição. Porque se a preocupação da igreja era meramente, isso não quer dizer que é pouco, religiosa, ela passa a ter uma preocupação política, ela passa a ter um braço político que tem que se preocupar como as coisas iam funcionar nos países do reino. Era como se fosse assim, trazendo para o contexto de hoje, era como se o Papa mandasse no presidente do país, o executivo, mandasse no chefe do judiciário e mandasse no chefe do legislativo. Uma pessoa, uma instituição só, mandando em tudo. Então era como se o presidente falasse, eu vou fazer tal coisa. O Papa falava, não, isso não. Não, eu vou fazer uma taxa aqui, um imposto. Não, vai ser desse jeito. Ou o presidente falasse, não quero. O legislativo falasse, vamos fazer uma lei nova. O Papa falava, não, vai ser desse jeito. Isso ao longo dos séculos provocou, obviamente, um incômodo. Reis e a população começou a sentir, principalmente quem estava na posição de liderança. Os reis passaram a se incomodar, óbvio. Porque se em séculos atrás ele tinha o poder para governar e decidir o que fazer, ele começa a perder esse poder e tem alguém dizendo, ele começa a se sentir limitado. A situação era tanta que os impostos do império eram definidos e controlados pela igreja. Então, o Papa da época, houveram vários papas, decidia que haveria um imposto novo e quem é que executava? Olha a inversão. Quem é que executava essa ordem? Era o rei. Era a figura do império. Era a figura do governador do povo. Então o rei decidia que o Papa decidia que algo seria feito, a igreja, como a santa igreja, e aquela que representava a Deus na terra, decidia algo, caberia meramente ao rei do povo executar aquilo que havia sido dito. Um exemplo de como isso chegou, e aí avançando, séculos, quase 1000 anos, era uma figura histórica que a gente ouviu certamente na escola. O Galileu Galilei, ele estava estudando e ele viu uma coisa, ele percebeu, entendeu uma coisa. A Terra não era o centro do universo. Ele percebeu que a Terra girava em torno do Sol. Bem, o que isso tem a ver com reforma protestante, com história? É porque quem definia as coisas era a igreja. A igreja, ela acreditava que a Terra era o centro do universo. Quando Galileu apareceu dizendo que a Terra girava em torno do Sol e ela não era o centro, isso gerou um problema com o governo. E quem era o governo? A igreja. Ao fazer isso, a igreja obrigou Galileu a se retratar e a falar assim, olha, eu entendi errado, não é bem assim. O centro do universo realmente é a Terra. E Galileu, por ser um homem também religioso e temendo o que poderia acontecer com ele decidiu voltar atrás. Porque senão, quem ia contra uma definição da igreja era considerado um herege. Hoje às vezes a gente ainda ouve um pouco falar,
Mas na visão da igreja era todo mundo que não seguia a doutrina e o que a igreja dizia, ou seja, estava contra a opinião e a visão da igreja, era considerado herege. E ninguém queria ser um herege, até porque ele perdia muitos direitos. E ali a Idade Média, né, que durou 1000 anos, estava encerrando lá no século XV, no final da Idade Média, e começaram a aparecer novos tempos e novas tecnologias. O principal marco dessa época foram as grandes navegações. E aí os europeus começaram a dominar a arte de navegar pelos oceanos, ir para novos continentes, e havia uma necessidade na região, na Europa e principalmente dentro do Império Romano, de expansão, de ir para novos lugares. Um desses lugares, inclusive, era a América. Foi ali que foi conhecido pelas grandes navegações. E o povo deixou de acreditar, ou na verdade de saber, que o centro do mundo era a Europa, era aquele lugar que eles viviam. Porque haviam novas terras além do mar, haviam novas terras distantes. E o que aconteceu com essa expansão marítima? Comércio. A necessidade de expandir era comércio. E não somente agora o império, não somente os líderes do império, igreja, imperador, faziam negócios financeiros. Pessoas tinham embarcações, pessoas tinham companhias marítimas, e elas viajavam pelo oceano exatamente para comprar e vender. O que a gente aprendeu na escola também, né, do caminho das Índias. E aí começaram a explorar novos lugares. Só que, lembra que eu falei que a igreja controlava tudo? Definia imposto, o que ia fazer, o que não ia fazer? As pessoas que começaram a praticar esse comércio já eram pessoas de condição financeira, já tinham um poder aquisitivo. Só que eles começaram a se sentir mais incomodados e mais pressionados, porque eles não podiam fazer negócios, não podiam comprar e vender como bem entendiam. E isso começou a gerar um conflito, não só agora na esfera política, na briga política de poder, religião, mas também entre os nobres da época. Quem era o nobre? O nobre é aquela pessoa que tinha título de nobre. Aquelas pessoas que tinham aqueles sobrenomes curtos, né? Ele e a família dele, curtos. Falando curtos, mas... Essas pessoas tinham títulos de nobre e sempre passava de geração em geração. E elas se viam limitadas na sua capacidade de expansão financeira e queriam mais. E estava surgindo uma outra camada na população, que eram os burgueses, as pessoas que também começaram a ter dinheiro trabalhando. Porque a Idade Média havia acabado. Qual foi o marco da Idade Média? Camponês, feudalismo. Pessoas trabalhavam simplesmente no campo para a sua subsistência. Do jeito que elas nasciam, com a condição financeira que elas nasciam, elas morriam. E foi assim por séculos. E nesse tempo ali do final da Idade Média e começo do que se chama de tempo moderno, ali é o contexto onde a gente começa a falar da Reforma Protestante. Porque as pessoas estavam saindo do campo, migrando para a cidade. As pessoas estavam buscando agora não ter mais aquela vida de que você nascia e morria com aquela mesma condição. E as pessoas estavam procurando melhorar de vida, socialmente, intelectualmente. Vamos dizer que a maioria da população não sabia ler nem escrever, não tinha acesso ao estudo. E isso começou a fazer com que a população se incomodasse com essa limitação que a igreja, e de novo, igreja é política e religião, colocava sobre as pessoas. E as pessoas começaram a olhar que a igreja tinha muito dinheiro. Ela tinha dinheiro, ela tinha terra, ela tinha o Estado na mão, ela mandava cobrar impostos. E isso não é novo, se a gente voltar bem no tempo, na época de Jesus, quando os romanos dominaram Jerusalém. Esse foi o motivo, inclusive, que as pessoas se imaginavam, os judeus imaginavam que o Messias ia ser o libertador deles, ia libertar eles do poder, da opressão do Império Romano, que naquela época estava no auge, na época de Jesus Cristo. Mas agora, séculos, mais de 1000 anos depois, a igreja que assumiu essa posição.
E a igreja é quem fazia isso com o povo. E o povo começa a sentir uma necessidade de se revoltar contra aquilo. Porque ele falava, poxa, pouca gente tem, a igreja tem poder, a igreja tem dinheiro, a igreja tem terras, eles lideram tudo e a gente continua do mesmo jeito. E pior, ao longo de séculos, em uma luta, em uma briga por poder, a igreja se corrompeu. Eles viram, o povo começou a perceber que a igreja não pregava o que ela dizia. Por quê? Se ela se colocava com uma missão de anunciar a palavra de Deus e de cuidar do religioso do povo e fazer as coisas com uma ética bíblica, as pessoas começaram a ver que, cada um, o governo, a igreja faz o que quer, tira dinheiro de quem quer, prende quem quer, não se engane, mandava matar quem quer. E as pessoas se viam oprimidas. Olham algumas das atitudes que o povo começou a perceber e começou a se revoltar. A igreja vendia objetos sagrados, como, por exemplo, um pedaço de madeira que era a madeira usada na cruz que crucificou Jesus. O lenço usado por um apóstolo de Jesus. Vocês acharam que isso é desse tempo, né? Um lenço que um apóstolo de Jesus usou. A igreja começou a ter práticas que ela vendia esse lenço. Um pedaço de osso de um homem santo, ou de um dos apóstolos que já haviam sido santificados. E aí eu abro um parêntese. Eu estudei a minha primeira e minha segunda infância numa escola católica. Era quase um convento. Muito boa. A gente teve muito ensino. E eu lembro de um fato em que uma vez era uma cidade do interior, e nessa cidade do interior quem cuidava dessa igreja era a paróquia. Então o padre exercia, eu estou falando de 20 anos, 20? Eita, vamos arredondar aí, 20 anos atrás. A igreja cuidava da escola e havia uma administração da igreja com a escola, exatamente para incutir, nas pessoas um pensamento e uma educação cristã. Isso, se a gente parar para pensar, quem não quer? E certo dia chegou na escola uma caixa toda de vidro e sendo segurada por algumas coisas aparentemente de ouro, e dentro dessa caixa era a traqueia de uma santa. Nossa, aquilo gerou, como é na cidade do interior, aquilo gerou um alvoroço na cidade, e todo mundo queria ver, e todo mundo queria pegar. E eu era novo, eu falava, mas o que está acontecendo? E hoje, lendo e tentando entender um pouco mais, isso ainda acontecia, ou ainda acontece nos dias de hoje. Mas no contexto da reforma protestante, as pessoas que tinham mais acesso, que geralmente eram as pessoas que tinham mais poder financeiro, começaram a se incomodar e perceber, como que além de vender objetos sagrados, a igreja fazia, como que ela passou a vender o perdão dos pecados e a salvação das almas, que é a chamada indulgência. Os líderes religiosos, também o povo começou a perceber que eles não seguiam, como eu disse, o que diziam. E tinha uma coisa que a igreja sempre instituiu: celibato. Padre ou freira não se casavam. E eles começaram a perceber que há muito tempo, muitos religiosos tinham sim um relacionamento. Inclusive, na história, vários papas se casaram. E de novo, eu preciso enfatizar, a ideia aqui é contar o que aconteceu, não ficar atacando religião, tá? Mas vários papas se casaram. E alguns papas, inclusive, tiveram amantes, tiveram filhos com essa amante, e esse filho se tornou o próximo papa. Já ouviu essa história na Bíblia? De alguém que tem um amante, tem filho e o filho se torna rei? E ao longo da história, as pessoas foram vendo isso acontecer, foram observando e foi se incomodando. E por causa de cobiça, por causa de riqueza e disputa por poder, a igreja acabou criando regras, acabou criando práticas que estavam impedindo o povo de conhecer a Bíblia.
E isso fez com que, naquela época, muitas pessoas não tivessem um contato com a palavra de Deus. Porque a maioria do povo não sabia ler. E além de não saber ler, eles precisavam de alguém para ler a Bíblia. Alguém que soubesse grego e latim para ler a Bíblia para eles. Eu estava fazendo uma pesquisa. A Bíblia naquela época, ela era tão cara, mas tão cara, que ela era equivalente a um carro de luxo, sei lá, uma Mercedes de super luxo hoje. Para você ter uma Bíblia naquela época. E a Bíblia, ela era em grego. Poucas pessoas, a gente está falando do contexto ali do Império Romano, e a reforma ela acontece numa parte do Império que é na Alemanha, porque Martinho Lutero era alemão. Então, a Bíblia não era no idioma daquele povo, era no idioma da capital do Império, que era Roma. Então, o que é que a Bíblia era escrita? Em grego, mas quando havia a celebração de uma missa, ela era lida em latim. Ou seja, era como se agora a gente estivesse pregando aqui e eu estivesse falando em latim. O latim é uma língua morta há uns 2000 anos. Ou seja, mesmo na época de Lutero, há 500 anos atrás, o latim já era considerado morto. E a Bíblia era lida dentro das igrejas em latim. E as pessoas não sabiam o que estava sendo lido. Elas precisavam de alguém para dizer para elas o que era a Bíblia. E os poucos que sabiam ler, precisavam ter acesso à Bíblia para conseguir saber o que estava escrito nela. E se alguém quisesse ter em casa, tinha que ser muito, mas muito rico, equivalente a alguém que tivesse condição de comprar um super carro hoje, para ter dentro de sua casa. Então, percebe o ambiente que está ali da reforma? A dificuldade, o acesso e algumas pessoas no poder. Na prática, o que a igreja fez naquela época foi criar um mediador. Alguém que precisava existir para que os religiosos e o povo tivesse acesso a Deus, tivesse conexão com Deus. E aí a igreja se esqueceu de uma passagem que está lá em 1 Timóteo 2,5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E isso provocou mais indignação ainda nas pessoas que começaram a perceber isso. E quem estava fora, vamos dizer assim, do meio religioso ou político, não conseguia ter acesso a isso para poder mexer. Era preciso que alguém de dentro, vamos falar assim na linguagem de hoje, alguém de dentro do sistema fizesse isso. E aí que começam a surgir as primeiras tentativas de reforma dentro da igreja. Um dos primeiros grupos que tentaram mudar isso foram os monges franciscanos. Os monges tentaram falar, olha, não é bem isso que está escrito. Por quê? O que é que o monge fazia? Se retirava para um lugar, estudava, lia, orava, a depender da linha que o monge seguia, né? Mas eles sempre liam a Bíblia, sempre estudavam a Bíblia. E nessa época, os monges franciscanos decidiram provocar uma reforma dentro da igreja. Exatamente falando, poxa, não é bem isso aqui que a gente está vendo, que a gente está lendo. Essas práticas que estão acontecendo não são as práticas que a gente está vendo na palavra. Só que esses monges foram desencorajados. Na verdade, eles foram ameaçados. E como na época do império, quem se rebelava contra o império tinha a punição máxima, que era o tribunal da Inquisição. E a Inquisição fazia o quê? Queimava as pessoas vivas. E logo, os monges desistiram de tentar essa reforma. Outro homem dentro da igreja que tentou fazer isso foi um alemão chamado John Huss. 100 anos antes de Lutero, John Huss tentou fazer isso, tentou falar que as coisas que a igreja estava fazendo não estavam de acordo com o que ele via na Bíblia. E ele começou a tentar fazer isso, fazer uma mudança. Só que ele também gerou um incômodo na alta liderança da igreja. E mais uma vez houve uma ameaça. John Huss foi ameaçado a parar com essas ideias
de reforma ou de revolução. E ele não parou. O que aconteceu é que o líder do império decidiu por matar John Hus. E ele foi morto no modelo da época, que era queimado, vivo. Só que por que John Hus entra na história? É porque antes de ser queimado vivo, ele fala uma frase que muitos acreditam que ele profetizou. Ele fala: vocês podem hoje matar um ganso. Por que ganso? A tradução de Hus, o sobrenome dele é ganso. Mas daqui a um tempo virá um cisne, e o canto dele vocês não poderão calar. Muitos dizem que John Hus estava profetizando a chegada de Martinho Lutero. Porque 100 anos depois, Martinho Lutero chega para iniciar a reforma protestante. E de fato tentaram calar ele, mas não conseguiram. A gente vai ver. E já falando sobre Lutero, quem foi? Vamos falar um pouquinho quem foi Martinho Lutero. Ele era um homem, era um alemão. Ele vivia na parte do Império Romano que hoje é conhecida como Alemanha. E ele, muito novo, ele decidiu fazer a vontade do pai. O pai dele queria que ele fosse advogado. E aí ele entrou para a faculdade, foi fazer direito. Só que um tempo depois ele estava numa viagem, e nessa viagem houve uma tempestade. E foi muito raio e muito trovão que Lutero achou que ia morrer. E ao achar que ele ia morrer, ele faz uma promessa para Santa Ana. Ele fala: se eu sair vivo daqui, eu vou ter uma vida de total dedicação a Deus. E de fato, ele não morreu. Ele entendeu que isso era uma permissão. E ele decidiu se tornar monge. Só que naquela época, quando você falava: eu vou entrar para a instituição religiosa, eu vou virar um monge, você precisava estudar. Então, o que é que ele fez? O que é que aconteceu? Ele foi levado para a universidade da cidade dele. E ele havia saído da universidade como um aluno que abandonou o curso de Direito. Ele voltou para a universidade da igreja para estudar teologia. E aí Martinho Lutero começa a estudar teologia, se forma em teologia, e logo depois ele começa a dar aula de teologia na própria universidade que ele se formou. E enquanto dava aula, ele estuda para doutorado e se torna doutor em teologia. Ok. Qual era o contexto da vida de Lutero? Por ser um homem religioso ao longo dos anos, ele tinha uma visão, e não era só dele, a igreja passava essa visão na época, de que o povo precisava ter um medo de Deus, e esse medo gerava uma preocupação em não ir para o inferno. Então as pessoas viviam muito mais tentando andar na linha para não ir para o inferno, do que de fato buscando a Deus. E Lutero percebeu que ele vivia assim. Lutero tinha uma vida que ele tinha medo de morrer, e consequentemente depois de morrer ele tinha medo de ir para o inferno. Ele se achava pecador, ele sabia que era pecador, só que a única forma que ele conhecia, que era o que era ensinado pela religião na época, dele conseguir o perdão, era pelas boas ações. Então, Lutero, como um bom religioso, buscava praticar boas ações para receber o perdão de Deus. E mais, ele ainda se autoflagelava, exatamente como uma forma de mutilar o seu corpo e uma forma de se inferiorizar, com medo de que, se um dia ele morresse, ele não poderia correr o risco de, naquele dia, estar em pecado e ir para o inferno. Parece que a gente está falando de algo atual, né? Mas Lutero vivia assim. E em um desses estudos que ele fazia, que ele ensinava, ele se deparou com uma passagem que está lá em Romanos 1,17. Foi o que a gente leu no começo do culto. Eu vou ler de novo. Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé.
E quando Martinho Lutero lê isso, ele se toca que não era pelas boas obras dele que ele ia viver. Martinho Lutero se toca que não era por uma vida de penitência, uma vida de medo de ir para o inferno, que ia fazer ele viver depois de morto. Ele percebe que, na verdade, o que Deus queria era que ele vivesse morrendo todos os dias para a vontade dele e fazendo a vontade de Deus. Porque o justo ia viver pela fé. E quem era o justo, já que ele tinha medo da justiça de Deus vir sobre ele e ele ir para o inferno? Ele reconheceu que Jesus Cristo era esse homem. Porque a justiça de Deus, ele entendeu que a justiça de Deus veio sobre Jesus Cristo e ele cumpriu tudo isso. Jesus morreu, desceu, ressuscitou e está vivo. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo ia viver. Então bastava a fé. Martinho Lutero entendeu que ele ia viver por causa da fé em Cristo e não pelo que ele fazia. E isso mudou a vida de Lutero, quando ele entende. Porque ele perdeu o medo de ser punido por Deus. Ele perdeu o medo da justiça de Deus cair sobre ele. Porque a justiça de Deus já havia caído sobre Cristo. Ele agora era livre para ser quem ele deveria ser em Cristo. Ele não precisava mais se preocupar o que ia acontecer com ele depois de morrer. Porque ele sabia que Cristo já havia redimido ele. E quando Lutero tem essa mudança de entendimento e de pensamento, ele passa a agir com mais ousadia e entendimento na palavra. E aí, voltando para o contexto ali da Alemanha e da época que o Império Romano vivia, a igreja vivia, o povo estava precisando, o povo estava cobrando uma melhora de vida, estava olhando o que os reis, os imperadores, os religiosos faziam, e que isso não era o que eles ensinavam, era o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E começou a gerar essa revolta no povo, e Roma começou a perceber. Ela falou, a gente precisa manter o controle do império, porque o império ele era dividido por várias cidades, por vários países. E para fazer isso, a igreja decidiu, Roma precisa ser a diocese do império. E aí eu aproveito para pelo menos para quem ainda não sabe, o que seria uma diocese. Por que a igreja queria que Roma fosse a diocese do império? Antigamente, lá no começo do Império Romano, séculos, milênio atrás, Roma dividiu as cidades, as regiões do império, em províncias administrativas. Então, o que era uma província? Era uma região. Era uma região administrativa. Roma dividiu as cidades desse jeito, e cada região dessa era chamada de diocese. E quem governava essa diocese era um homem colocado pelo imperador, e ele tinha um nome, a atribuição, o cargo dele tinha o nome de vigário. Daí, daquela época, a gente ouve o ditado, o conto do vigário. E o vigário tomava conta daquela região administrativa do império, a mando do imperador. Só que quando o Império Romano caiu e a igreja assumiu, ela teve que ficar num lugar não só de líder religioso, mas de líder político. A igreja coloca agora o bispo. Era como se o bispo que cuidava só da parte religiosa, ele ganhou mais um trabalho. Ele cuidava da parte administrativa daquele lugar. Então o bispo passou a liderar aquela região ali administrativa, aquela diocese. Só que essas dioceses eram divididas por importância. Uma diocese, um lugar com menos importância era menor e era chamado de diocese. Um lugar maior, de maior importância, geralmente uma capital, era chamado de arquidiocese. E o bispo governava uma diocese e o arcebispo governava uma arquidiocese. E o que acontecia? O arcebispo governava vários bispos. E ele ensinava e orientava, não só politicamente, administrativamente, mas também religiosamente. Olha um sistema religioso que às vezes a gente não percebe, mas existe sim até hoje. Eu não estou falando isso como algo ruim. Pense que você, hoje na igreja protestante, você tem um pastor e tem um pastor de pastores. Ele cuida dos outros. Então qual era a função originariamente do arcebispo? Era fazer isso. Só que ele agora ganhou o poder de cuidar da cidade.
ele virou prefeito. E para manter Roma como a principal diocese do império, ou seja, a arquidiocese, a igreja, o Papa tomou uma decisão. Aqui precisa ser maior, mais organizado e mais bonito do que qualquer lugar do império. E essa decisão foi o estopim da reforma. Por quê? Ao tentar fazer isso, a igreja falou, Roma tem que passar por uma mudança, porque o povo estava querendo uma mudança. Qual era a mudança que eles decidiram? Eles iriam embelezar a igreja. E para fazer isso, ela tomou uma atitude que incomodou mais ainda muita gente. Olha o que aconteceu nessa época. A igreja estava tão, como sistema religioso e político, em decadência, que os países começaram a entrar em guerra contra o outro. Veio aquela guerra dos 100 anos. No começo da guerra dos 100 anos, apareceu na Europa a peste bubônica, que durou 8 anos. Essa pandemia matou 25% da população da Europa. Olha o clima do lugar, e para quem viveu uma pandemia há pouco tempo. Olha o clima, olha o ambiente, estava tenso e todo mundo estava revoltado com o que estava acontecendo. Ninguém mais aguentava. E a igreja, para dar uma resposta, ela fala, vamos entrar num novo tempo, vamos nos reinventar, para que o povo olhe para a gente de um jeito diferente. E aí a igreja decide construir templos modernos. É a época que se chama do renascentismo. A igreja começa a olhar para ela própria e para o ser humano, valorizando mais o ser humano, se preocupando mais com o ser humano, mas dizendo, o homem agora é o importante. E a igreja precisa servir ao homem num ambiente muito mais bonito, muito mais agradável. E olha o que acontece. Eles falaram, vamos colocar obras de arte na igreja. Tem alguém na mídia? Desculpa, daqui eu não estou vendo. Na projeção. Você pode fazer, desculpa não ter combinado, você pode fazer um favor? Você pode pesquisar no Google Capela Sistina e colocar aqui para a gente? Olha a decisão que a igreja toma. Ela fala, vamos pegar as obras de arte, e naquela época surgiram vários homens famosos nas artes, um deles era Michelangelo, e fala, vamos colocar obra de arte dentro da igreja, para que o povo venha para a igreja, veja ela bela, e tenha uma conexão com o divino, e aceite a igreja melhor. E aí a igreja começa uma campanha. Ora, para construir novos templos e colocar obras de arte dentro do templo, precisava de dinheiro. E é a decisão que o Papa toma. Pensei que estava aqui. Que era, vamos arrecadar dinheiro ao redor do império. Gente, sai por aí arrecadando dinheiro do jeito que vocês puderem, aonde vocês puderem, como vocês puderem. E ao fazer isso... Oi? Capela Sistina. Era isso? Tá, mas sem problema. E aí, quando a igreja faz isso e decide construir novos templos bonitos, com obras de arte dentro, e ela manda pessoas pelo império para arrecadar dinheiro. Ora, lembra que a igreja tinha poder para criar impostos e tirar dinheiro do povo? Isso não foi o suficiente. Sabe qual foi a grande sacada da igreja na época? Foi, pronto. Essa é a Capela Sistina lá no Vaticano. Quando eles construíram, eles arrecadaram o dinheiro para construir, os artistas precisavam ser pagos. E as obras de arte bonitas e modernas precisavam agradar o povo, precisavam ser feitas de materiais bons, tantos que estão lá até hoje, mais de 500 anos. E aí uma das obras de arte famosas do Michelangelo foi Adão e Eva, o encontro de Deus e Adão, que era a criação de Adão, a criação de Eva e o pecado original. Essa imagem aqui no meio, é uma imagem que Deus está no céu com a mão esticada e Adão está tocando o dedo de Deus. E uma conexão entre Deus e o homem. Tem uma outra que é a mesma coisa para Adão e Eva, e tem uma outra que é o pecado original, a queda do homem. E até hoje existe lá no Vaticano essas obras, essas igrejas monumentais. Para construir isso, é que a igreja tomou a decisão de vender indulgências. O que era vender indulgência? Vender perdão.
E as pessoas saíram pelo império e falaram: quem aí quer ser perdoado dos seus pecados? Depois coloca para mim Basílica de São Pedro, por favor. Quem aí quer ter o perdão dos seus pecados? Não importa o que você fez de ruim e de errado. Basta você pagar, que o Papa libera a indulgência e o seu pecado está automaticamente perdoado. E aí o que aconteceu? As pessoas foram aos montes, principalmente quem precisava de uma esperança. Lembra que a mentalidade da época era que Deus era um Deus de justiça e punia o povo? Estava lá para punir e maltratar o povo. E todo mundo ia para o inferno, porque o medo era ir para o inferno. As pessoas, quando viram a oportunidade de pagar e receber o perdão do Papa, porque o Papa representava Deus na igreja, na terra. E o que o Papa dissesse era verdade. A Basílica de São Pedro foi o que gerou a revolta em Lutero. Por quê? Quando os homens saíram pelo império, vendendo indulgência para arrecadar dinheiro, eles chegaram na cidade de Lutero, na Alemanha. E quando chegaram na cidade dele, lembra que ele era um religioso, era monge, já ensinava, já era doutor, já lia a Bíblia. Quando ele viu aquilo, ele falou: como? Vocês estão pedindo dinheiro para dar perdão, para o Papa dar perdão às pessoas? E aconteceu algo pior, ele viu as pessoas falando assim: mesmo os mortos também tinham, porque a igreja na época ainda tem a visão do purgatório, né? Então, o que é que ele falava? Bem, se você está vivo, não importa o pecado que você fez, paga a indulgência, você recebe o perdão. E se for um familiar meu que morreu? Paga, que a gente vai perdoar os pecados dele. Chegaram a falar que na hora que a moeda caía no cofre do altar e ela tilintava, aquele barulho pegava a alma do purgatório e levava direto para o céu. As pessoas estavam automaticamente perdoadas ao depositar o seu dinheiro no cofre do império. Isso gerou a revolta em Lutero. Ele falou: não, isso não está certo. Como é que as pessoas vêm aqui num povo pobre, Alemanha, pobríssima, pedindo dinheiro e o povo dando dinheiro, tirando o que não tinha, exatamente para poder conseguir vender o perdão e conseguir o dinheiro para fazer essa reforma. A Basílica de São Pedro já existia, tá? Mas ela foi reformada para ficar como a gente conhece hoje. Ok, diante dessa visão, Martinho Lutero voltou para casa e escreveu as chamadas 95 teses de Lutero. Essas 95 teses, lembra que hoje, ainda quem é do meio acadêmico, se elabora uma tese de mestrado, se elabora uma tese de doutorado. O meio do Lutero era esse. Ele era monge, mas ele era estudioso, acadêmico. O que é que ele faz? Elabora 95 teses, mas foram 95 afirmações contra o que ele estava vendo. Eu não vou ler as 95, mas eu vou ler algumas para vocês entenderem o que é que passava na mente dele. A 21ª dizia assim: erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição de pena. 27. Pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. 28. Certo é que, ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela culpa de pena, mesmo sem carta de indulgência. O que é que ele estava dizendo? Você não precisa do Papa lhe dar o perdão para você ter o perdão dos seus pecados. Basta você se arrepender. Ele já havia tido aquele encontro com o versículo de Romanos 1,17. Deve-se ensinar aos cristãos que, dando ao pobre ou emprestando ao necessitado, procedem melhor do que se comprassem indulgências. Deve-se
ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. O que é que Lutero falou? Ele falou, se o problema é o perdão dos pecados, venda a Basílica e perdoe o povo. Porque mais importante do que a Basílica bonita é o povo perdoado dos seus pecados. Então, Papa, se você pode fazer isso, não cobre, dê de graça. Pois está claro que, para a remissão das penas e dos casos, o poder do Papa por si só é suficiente. Lutero acreditava que o Papa poderia perdoar pecados. Ele era de dentro da igreja, lembre disso. Mas ele era contra a cobrança para isso. Por exemplo, por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas, o que seria mais justa de todas as causas, se redime um número infinito de almas por causa de funetíssimo dinheiro para a construção de basílica, que é uma causa tão insignificante? Por que você pede dinheiro para tirar as almas do purgatório se você pode fazer isso apenas declarando que elas podem sair do purgatório? Por último, do mesmo modo, porque se mantém as exéquias e os aniversários dos falecidos e porque ele não restitui ou permite que se recebam de volta as doações efetuadas em favor deles, visto que já não é justo orar pelos redimidos. O que é que Lutero queria? Se alguém pagou a indulgência ou recebeu o perdão de um familiar morto, por que ano que vem você está cobrando de novo? Você tira ele da lista e ele já foi perdoado, vem o próximo. Enfim, Lutero construiu essas 95 teses e literalmente ele pregou na porta da universidade. Quando ele pregou na porta da universidade, as pessoas que sabiam ler começaram a ler e começaram a conversar e falar sobre aquilo. E falaram, nossa, era isso mesmo que eu estava falando. Está errado, não concordo com isso. E isso gerou uma revolta no povo. E a igreja, a sede do império em Roma, soube disso. Quando a sede do império soube disso, ela falou, Lutero, você está louco, se retrate imediatamente. Lutero, obviamente, não se retratou. E, como consequência, o Papa excomungou Lutero da igreja. Ou seja, você não faz parte mais do nosso sistema religioso. E Lutero foi expulso, e aí sim é que ele, digamos assim, ficou mais irritado, porque ele viu que a igreja não queria se reformar, não queria mudar. E aí ele foi apoiado pelas pessoas, principalmente os nobres da época, porque viam nessa opressão da igreja uma oportunidade de ocupar um lugar que a igreja estava ocupando. E aí, décadas depois, quem estudou a reforma de Lutero, isso não foi Lutero que escreveu, disse que a reforma de Lutero foram feitas com base nessas 5 solas, ou os 5 somentes. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória, somente a Deus. E esses movimentos de reforma começaram a surgir depois de Lutero. Não foi somente ele, mas ganhou força depois dele, exatamente porque ele decidiu falar isso e decidiu ir contra, mesmo tendo sido expulso da igreja. E para não ser morto, pessoas que concordavam com ele sequestraram ele, porque a pena da igreja na época era a Inquisição, era morrer queimado. Então, para que ele não morresse queimado, ele foi sequestrado. E enquanto ele estava sumido, ele traduziu a Bíblia. E aí entra um dos maiores legados da reforma protestante de Lutero. Exatamente, ele começou a traduzir a Bíblia do grego para o alemão e as pessoas começaram a ter acesso. Sabe aquela Bíblia que custava um super carro? Ela agora custava uma geladeira. Caro ainda, né? Mas era muito mais acessível. As pessoas começaram agora a ter mais acesso à Bíblia. E melhor, no seu idioma local. Lutero cometeu erros de tradução, não foi perfeito, mas ainda assim ele permitiu que a igreja pudesse se apartar daquilo que ele discordava e que não estava na Bíblia. E as pessoas começaram a ler e entender que elas tinham uma oportunidade de agir diferente e viver diferentes. Nesse tempo surgiu um movimento
dos chamados anabatistas. Esses anabatistas eram pessoas que, diferente e concordavam com Lutero em algumas coisas, mas eles também achavam que as pessoas deveriam ser batizadas depois de adultas. Anabatista significa rebatizador. E essas pessoas começaram a se rebatizar depois de adulta, porque eles começaram a entender que o batismo de criança não serviria para perdão dos pecados. E Lutero foi contra essas pessoas, esses anabatistas, e ajudou para que eles fossem perseguidos. Inclusive, eles foram mortos pelo Império. E adivinha como é que o Império matou essas pessoas de maneira cruel? Vocês não querem ser batizados pela segunda vez? Eu vou batizar vocês pela terceira. Mataram eles afogados. A história da Reforma Protestante ficou com esse nome porque, quando Lutero provoca isso, os líderes da época fazem um encontro e dizem assim: Lutero, por favor, para com isso, muda isso. Só que antes que Lutero dissesse, as pessoas que apoiavam ele falavam: não, protestamos contra isso e não vamos seguir. E aí eles passaram a ser chamados de protestantes, porque eles não queriam seguir aquele modelo. Enfim, para a gente encerrar, porque o tema é grande, a Reforma Protestante iniciada por Lutero deixou um legado para a igreja. Ela permitiu que os cultos fossem feitos no idioma local, que antes só eram feitos em latim. Permitiu que os líderes religiosos pudessem se casar. Fez com que pessoas mais pobres começassem a ser ensinadas sobre a Bíblia. No país dele, as pessoas tiveram mais acesso à educação e ensino. Depois, em outros países, como na Suíça, na Espanha, também surgiram outras reformas protestantes. Na Inglaterra também. Dentro do Império Romano, vários países começaram a protestar sobre o modelo que estava vigente. E mesmo não estando conectadas uma com a outra, todas elas tinham um pensamento muito parecido, que era contra aqueles desmandos que eles estavam vendo do sistema existente. A Igreja Católica decidiu rever os seus atos. A reforma de Lutero provocou uma autorreflexão na Igreja Católica, para que ela falasse assim: tá bom, não estamos conseguindo conter isso, vamos ver como que a gente faz para resolver. Foi a chamada Contra-Reforma. A Igreja Católica decidiu organizar um concílio e ela decidiu o seguinte: na verdade, ela não mudou muita coisa. Ela decidiu que o Papa continuava infalível, ou seja, o Papa não errava. O que ele dissesse era verdade. E se vocês lembrarem, ali na Basílica de São Pedro, ainda hoje é comum você ver quando o Papa vai dar um pronunciamento, ele senta ali, aparece numa janela, na verdade, ou senta num trono ali de frente para a Basílica. No Vaticano, a Basílica é uma praça enorme, né? E lá em cima tem várias estátuas dos apóstolos, os apóstolos olhando para o centro ali, para o que está sendo feito ali. Tudo naquela época da venda das indulgências que Lutero lutou contra. Mas aquilo aconteceu, tanto que a gente vê até hoje. E aí a igreja disse: o Papa continua infalível. E a igreja ainda decidiu: as pessoas só estão fazendo isso porque esses livros, esses textos estão sendo replicados. O que aconteceu na época, não coincidentemente, na Alemanha foi inventada a prensa. A prensa é o antecessor da imprensa. Então, o que é que aconteceu? Na hora que Lutero publica as 95 teses, ao invés de todo mundo ter que ficar escrevendo o que ele fez, o cara levou para a prensa, replicou, tirou uma cópia e saiu publicando. Isso fez a reforma ganhar uma força muito maior do que as outras que haviam sido tentadas anteriormente. E a igreja falou o quê? Vamos proibir esses livros de circular. Proibiram, criou uma lista de livros que não poderiam ser lidos, não poderiam ser circulados, e quem fosse pego poderia ser condenado pelo tribunal da Inquisição. Disse também que a igreja católica era a única que tinha o direito de interpretar as escrituras. Ninguém mais tinha o direito de interpretar. Manteve a Eucaristia. A Eucaristia na visão católica na hora que você celebra a ceia, o pão e o vinho, a gente vai celebrar no próximo encontro, aquele pão é o corpo de Cristo de verdade, se transforma no corpo de Cristo. E aquele vinho se transforma de verdade no sangue de Cristo. Ou seja, você está bebendo na Eucaristia o sangue de Jesus literalmente, e está comendo a carne de Jesus literalmente. A Reforma Protestante trouxe a ideia de que aquilo representa
o sangue e o corpo de Cristo. E a igreja, nessa decisão, manteve isso. Manteve o celibato. E qual era a crítica de Lutero? Os próprios líderes religiosos não praticavam o celibato na época. Era isso que ele queria fazer uma reforma. Manteve a existência do purgatório e que as pessoas vivas poderiam redimir os mortos por causa das indulgências, por causa do perdão dos pecados, e proibiu que as indulgências fossem vendidas. Nisso Lutero conseguiu sucesso com a reforma. A igreja refletiu que a venda de perdão não era boa, e ele proibiu. E o ato que mais é conhecido, tem a ver com a gente, é que para conter o avanço dos protestantes e a igreja de novo se renovar, ela criou a companhia ou a ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus. E os jesuítas tinham uma missão. Lembra que a gente falou no começo das grandes navegações que descobriram os outros continentes? Os jesuítas agora tinham uma missão de, concorrendo com o que os protestantes estavam fazendo ao redor do continente, anunciando a palavra, os jesuítas também anunciaram a palavra. Só que agora no novo mundo que havia sido descoberto. Qual era o novo mundo descoberto? África, Ásia e as Américas. E assim os jesuítas chegam no Brasil para anunciar o evangelho. Mas isso é tema para um outro dia. Amém? Queria convidar todos a ficarem de pé. Irmãos, como um tema muito denso da reforma protestante, o que é que eu gostaria que ficasse para a gente, de tanta informação, é que o que foi feito antes, e isso não coloca os homens, o trabalho que esses homens fizeram antes, não coloca eles em lugares de perfeição, porque eles erraram, a gente falou aqui sobre atitudes deles, mas não coloca também uma religião no lugar de condenação, porque se você parar para olhar ao longo da história, a igreja, os cristãos foram perseguidos, mas a mão de Deus sempre esteve com o seu povo. Não era para uma oportunidade de julgar e de condenar quem errou e quem fez algo no passado, mas é simplesmente para entender que se hoje temos a oportunidade, a liberdade de cultuar a Deus, isso primeiramente é resultado da palavra do próprio Jesus, que pediu que o evangelho dele fosse anunciado, mas também porque pessoas decidiram falar sobre coisas que não estavam de acordo, que viam que biblicamente era errado, porque não tinham acesso à Bíblia, o povo perecia por falta de conhecimento, e quem tinha acesso, quem entendia, se viu na obrigação de fazer algo para que isso mudasse. E o que é que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Cristão tem uma oportunidade hoje de ler a Bíblia, eu não pago uma geladeira para ter uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia de graça. Sabia que a Bíblia ainda não é traduzida para todos os idiomas? Isso que começou com Lutero. Ainda há uma necessidade de traduzir a Bíblia para alguns idiomas no nosso mundo. Ainda continua sendo necessário anunciar o Evangelho a muitas criaturas. E o que algumas pessoas precisaram morrer, dar a vida para poder defender isso, a gente hoje precisa ter uma vida de entrega, simplesmente, de morte todos os dias, para a nossa vontade, para fazer a vontade do Pai. Então, no tema que gostaria que a gente falou essa noite, eu queria pedir para que todos reflitam se a gente tem verdadeiramente valorizado, reconhecido e vivido, sabendo o que aconteceu lá em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé, a fé em Jesus Cristo. Não precisamos mais viver uma vida de medo, de punição, acreditando que Deus está querendo nos punir, porque Ele já puniu o seu Filho, os nossos pecados, no seu único Filho. E nós podemos hoje nos aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então, na próxima quinta-feira, que a gente comemora e fala sobre essa data,
Reflita se a gente pode viver uma vida de mais entrega para Deus, viver uma vida desfrutando do que a gente tem acesso grátis, fácil hoje em dia. A gente lê tantas coisas e deixa de ler o que verdadeiramente é importante. E quantas pessoas queriam ter lido e não tinham a oportunidade antigamente, e hoje foi nos dado esse acesso. Reflita que a palavra de Cristo continua viva e continua sendo anunciada. E as pessoas que decidiram cumprir o seu propósito, que entenderam o que Deus tem para elas e decidiram assumir o seu chamado, não precisavam ser muitos. Deus precisa de um disposto a fazer o que Ele tem. Mas na sua casa, na sua família, Deus conta com você para ser disposto a fazer a vontade dEle. No seu trabalho, entre os seus amigos, na sua escola, na sua faculdade, Deus conta com pessoas dispostas, que têm acesso à sua palavra, que buscam, leem a sua palavra, entendem e querem verdadeiramente que outros se tornem cristãos, simplesmente pela liberdade de anunciar o Evangelho. Que nessa noite a gente possa entender que verdadeiramente Cristo nos redimiu de todo o pecado, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Todo aquele que crer em Jesus Cristo não morrerá, mas passará da morte para a vida eterna. Hoje temos acesso livre a isso. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém.